Imagine um mundo onde o asfalto derrete sob o sol carioca, mas dentro de um carro blindado, o calor é uma abstração distante. Um mundo de poder, cifras bilionárias e uma solidão que nem todo o luxo pode preencher. Agora, imagine outro mundo, a poucos quilômetros de distância, onde cada centavo é uma batalha, cada sorriso um milagre e a esperança é o único luxo. Duas realidades extremas, prestes a colidir. Uma história que vai te prender do primeiro ao último segundo. O que acontece quando o herdeiro de um império, forjado na frieza dos negócios, cruza o caminho de uma mulher cuja única fortuna é sua dignidade e o amor por sua família? E se um incidente trivial desencadear um terremoto capaz de abalar os alicerces de ambos os mundos? Prepare-se para uma jornada de contrastes, segredos e uma busca desesperada por justiça. Sinta a tensão, a injustiça, a dor de quem luta pela sobrevivência e a possível redenção de quem parece ter tudo, mas não tem nada. A cada reviravolta, você vai querer saber: será que o amor pode florescer em meio ao caos? A prepotência pode dar lugar à empatia? E uma vida frágil pode ser salva por um gesto impensável? Mergulhe agora nesta trama de tirar o fôlego. Para não perder um único instante, continue lendo e prepare-se para o inesperado. O sol impiedoso, do Rio de Janeiro, com seus mais de 38 graus, não penetrava o isolamento térmico do Rolls-Royce Phantom, que deslizava suavemente pela Avenida das Américas, na Barra da Tijuca. Dentro, Alexandre Medeiros, de 35 anos, exibia a postura de quem domina o mundo. Herdeiro de um conglomerado que se estendia por terras férteis do centro-oeste brasileiro até as lavouras de exportação no sul, ele personificava o sucesso e uma arrogância quase entediada. Seus olhos, protegidos por lentes Zeiss polarizadas, raramente traíam emoção. Um relógio Patek Philippe, com o qual ele verificava as horas a cada 2 minutos, parecia o único laço com a realidade. Alexandre vivia para os negócios, para a cifra bilionária que sua empresa movimentava anualmente. A vida pessoal era um deserto. Seu apartamento de cobertura no Leblon, com uma vista deslumbrante, era um mero dormitório luxuoso. O vazio era preenchido por reuniões intermináveis, jantares protocolares e a insistente sombra de um segredo de família. A morte trágica de sua mãe. Um acidente ocorrido quando ele era apenas um menino, abafado por seu pai, um homem que trocara o carinho por uma disciplina militar. Alexandre, moldado por essa ausência afetiva, transformara-se em um workaholic cínico, distante, convicto de que a vulnerabilidade era uma fraqueza imperdoável. Bem distante dali, no vibrante e caótico labirinto de ruas e vielas da Rocinha, morava Mariana Silveira. Aos 28 anos, Mariana carregava nos ombros o peso da vida, mas seus olhos, de um castanho profundo, cintilavam com uma resiliência indomável. Órfã de mãe, e com o pai desaparecido desde sua infância, ela havia sido criada pela avó, Dona Josefa, uma costureira que lhe ensinara o valor do trabalho duro, da honestidade e da fé. Mariana dividia seu tempo entre bicos como manicure a domicílio e a árdua tarefa de cuidar de sua irmã mais nova, a pequena Lorena, de apenas 7 anos, que sofria de uma cardiopatia congênita grave. O dinheiro era uma preocupação constante. Cada centavo era meticulosamente calculado para as consultas médicas, os remédios caríssimos e o básico para sobreviver. O aluguel da minúscula casa, uma laje apertada com 2 cômodos, estava atrasado havia meses. Apesar das dificuldades, Mariana era uma alma artística, com um talento natural para o artesanato, confeccionando colares e pulseiras com sementes e miçangas que vendia na feira local. Seu maior sonho, porém, era criar um projeto social para ensinar dança e outras artes para as crianças da comunidade, oferecendo-lhes um futuro diferente. Ela era um coração puro, mas também um orgulho ferido pelas repetidas vezes em que a desigualdade social a esmagava e pelo preconceito que frequentemente enfrentava por sua origem. A ponte que os conectava era feita de concreto e especulação imobiliária. A Holding Medeiros em Investimentos, empresa de Alexandre, havia lançado um grandioso projeto de revitalização para a área adjacente à Rocinha, que incluía a desapropriação de centenas de imóveis. Entre eles, estava a humilde casa de
Mariana. A notícia havia se espalhado pela comunidade como um incêndio, gerando desespero e indignação. Mariana, com sua dignidade inegociável, rapidamente se tornou uma das líderes do movimento de resistência. Ela organizava reuniões com os vizinhos, redigia manifestos, buscava apoio jurídico, tudo para impedir que as famílias fossem desalojadas sem uma compensação justa ou um plano de reassentamento decente. Para Alexandre, contudo, a situação era uma mera questão de logística. Aqueles moradores eram apenas dados em relatórios, obstáculos a serem removidos para o avanço de seus lucrativos empreendimentos. Ele os via com a frieza de um estrategista, sem qualquer empatia pela vida que seria destruída. O incidente que uniria ou colidiria esses dois mundos aconteceu em uma terça-feira abafada, na calçada de paralelepípedos de Ipanema. Alexandre, apressado após uma reunião com um sheik árabe que visitava o país, digitava no celular, discutindo detalhes de uma nova aquisição. Seus passos eram rápidos, a mente distante. Mariana, voltando de uma entrega, carregava uma pesada bolsa com amostras de seus artesanatos. O chão, irregular e úmido após uma chuva rápida, era traiçoeiro. Ao desviar de um turista desatento, Mariana pisou em falso e seu tornozelo virou bruscamente. A bolsa escapou de suas mãos, e os colares de sementes e as pulseiras de miçangas rolaram pelo chão, alguns se quebrando com o impacto. No exato instante, Alexandre, imerso em sua conversa telefônica, não a viu e pisou em cheio sobre um dos colares, esmagando-o com o solado de seu sapato feito sob medida. Ele parou abruptamente, o senho franzido em uma expressão de repugnância, como se tivesse pisado em algo imundo. Mas o que... Sua voz saiu áspera, enquanto ele tirava o pé do objeto quebrado. Olha por onde anda, por favor. Não vê que está atrapalhando o caminho? Mariana, que já estava de joelhos, o tornozelo latejando de dor e o coração apertado, ao ver seus poucos lucros espatifados, levantou o olhar. Seus olhos castanhos, normalmente tão expressivos, faiscaram com uma mistura de dor física e uma raiva profunda. A humilhação de ter seu esforço destruído e a petulância daquele homem a atingiram como um soco no estômago. Atrapalhando o caminho? Você quem me derrubou, seu playboy arrogante, e ainda pisa no meu trabalho como se fosse nada, retrucou Mariana, a voz embargada pela raiva e pela injustiça. As lágrimas que se acumulavam em seus olhos eram de indignação, não de fraqueza. Será que a sua excelência não tem olhos para enxergar um palmo à frente do nariz? Alexandre finalmente a fitou, e por um instante uma fagulha de surpresa, rapidamente substituída pelo costumeiro desdém, cruzou seu rosto. Ele esperava uma retratação, talvez um pedido de ajuda. Em vez disso, encontrou uma mulher de roupas, simples, com as mãos sujas de terra e miçangas, mas com um fogo inconfundível no olhar. A indignação dela era palpável, e algo dentro dele, um pequeno ponto que ele havia enterrado há anos, se agitou. Olha aqui, eu não tenho tempo para suas cenas dramáticas. Quanto custa essa arte? Ele proferiu as últimas palavras, com escárnio, tirando a carteira Hermes do bolso traseiro da calça com um gesto grandioso. Eu pago e você me deixa em paz. Mariana se levantou, o tornozelo protestando a cada movimento, mas a dor física era ínfima comparada à dor na alma. Seus olhos se cravaram nos dele, sem desviar. Não é sobre o dinheiro, senhor, é sobre respeito, e o senhor não tem um pingo sequer, ela gritou, a voz alta o suficiente para chamar a atenção de alguns pedestres curiosos. Minha porcaria é o pão que entra na minha casa, é o remédio da minha irmã, e o senhor, com toda a sua fortuna, não vale a sola do meu sapato. Aquele confronto público em pleno coração de Ipanema era algo inédito na vida de Alexandre. Ninguém, jamais, ousara desafiá-lo daquela forma, ainda mais uma mulher daquela origem, com tamanha paixão e fúria. A intensidade das palavras, dela, a força em seu olhar, perfuraram a armadura de indiferença que ele construíra. Ele, o intocável Alexandre Medeiros, estava sendo desmascarado, confrontado por uma ambulante em plena luz do dia. O motorista do Rolls-Royce, que já observava a cena com apreensão, aproximou-se para intervir, mas Alexandre o dispensou com um olhar.
Seus olhos se prenderam aos de Mariana, uma mistura de ultraje e uma estranha, quase incômoda curiosidade. Ele puxou um maço de notas de R$ 100 da carteira e as atirou no chão, perto dos colares quebrados. Pegue seu dinheiro e suma da minha frente, disse ele, virando as costas com um giro seco, seguindo em direção ao carro de luxo. Mariana sentiu as lágrimas quentes de raiva e humilhação escorrerem pelo rosto. Aquelas notas no chão eram mais do que ela conseguiria em dias, mas eram a prova viva da arrogância e do desprezo que os poderosos sentiam pelos ninguéms. Ela se ajoelhou novamente, não para pegar o dinheiro, mas para recolher os poucos restos de seus colares e pulseiras, pedaços de sua dignidade esmagada. Enquanto o Rolls Royce se afastava, ela permaneceu ali, os olhos fixos na poeira levantada, sabendo que aquele encontro explosivo era apenas o prólogo de uma história que os uniria de maneiras que eles, em seus mundos tão distantes, jamais poderiam imaginar. A semana que se seguiu ao tenso confronto na imponente sala da Medeiros em Investimentos foi um verdadeiro divisor de águas, tecendo os destinos de Alexandre Medeiros e Mariana Silveira, de maneiras que nenhum deles poderia prever. Para Alexandre, a imagem de Mariana, altiva e apaixonada, recusando-se a ser subjugada por seu poder, martelava em sua mente. Ela não era apenas um obstáculo em uma planilha, mas uma força da natureza que desestabilizava sua ordem meticulosamente construída. Ele tentou, sem sucesso, abafar a voz dela, imergindo-se ainda mais em reuniões e relatórios. Sua rotina de jantares de negócios no Rio, antes um refúgio, parecia agora vazia e artificial. Ele se pegava, em momentos de distração, revendo a expressão de fúria e dignidade no rosto dela, um contraste gritante com a subserviência que encontrava em seu círculo social. A cada taça de vinho Bordeaux, a imagem dos doces esmagados e dos olhos faiscantes de Mariana vinha à tona, perturbando sua paz. No entanto, a pressão do pai, Augusto Medeiros, era incessante. Alexandre, a imagem da empresa está em jogo. Estamos perdendo credibilidade com investidores por essa publicidade negativa. Resolva isso com discrição e rapidez. A voz ríspida de Augusto ecoava em sua cabeça, em ligações que pareciam vir de um abismo gélido. O temor de desagradar o pai, um fantasma de sua infância que o assombrava com a lembrança de broncas implacáveis por qualquer deslize, era um dos poucos sentimentos que ainda o atingiam profundamente. Alexandre, a contragosto, começou a considerar a proposta descabida de Mariana. Ir à Rocinha? Ridículo. Um absurdo, uma invasão em seu universo blindado. Mas a insistência dela, a autenticidade de sua indignação e uma estranha curiosidade que se recusava a ser ignorada, o impulsionavam. Ele se sentia desconfortavelmente atraído pela força dela, como uma mariposa pela chama. A ideia de que aquela mulher simples conseguisse penetrar sua barreira de indiferença era ao mesmo tempo irritante e fascinante. Paralelamente, o movimento de resistência na Rocinha ganhava força, impulsionado pela coragem de Mariana. Com a ajuda incansável de Dona Josefa, sua avó, e o apoio da Associação de Moradores, Mariana havia se tornado uma heroína local. A história do confronto com o magnata da Medeiros se espalhou boca a boca, viralizando em grupos de WhatsApp da comunidade, e os moradores, antes desanimados e resignados, encontravam nela a esperança e a voz que faltavam para lutar por seus lares. Pequenos canais de televisão locais e rádios comunitárias do Rio de Janeiro começaram a cobrir a saga de Mariana e Lorena, o que rapidamente atraiu a atenção de ONGs dedicadas aos direitos humanos e ativistas sociais. A condição de Lorena, a menina com o coração frágil, era um apelo silencioso e poderoso que tocava a todos. A minha irmã depende de um lugar seguro para viver, com acesso fácil ao hospital. Essa casa é a única coisa que temos. A Mariana repetia em entrevistas, a voz embargada pela emoção, mas sempre firme, ressaltando o descaso das grandes empresas com a vida dos mais humildes e a importância da sua comunidade para a identidade das pessoas. Um dia, enquanto Alexandre revisava e-mails corporativos, um título em uma matéria de um blog obscuro sobre comunidades, que seu assistente havia anexado por engano em um relatório de mídia, chamou sua atenção. O custo humano do progresso. A história. De Lorena, a criança da Rocinha.
Um arrepio percorreu sua espinha. Clicou no link com a ponta dos dedos, quase hesitante. Lá estava a foto de Lorena, sorrindo docemente, mas com uma cicatriz visível no peito, um lembrete cruel de sua batalha. O texto descrevia em detalhes a cardiopatia congênita, as peregrinações de Mariana em hospitais públicos superlotados da cidade, a luta desesperada para conseguir os medicamentos caríssimos e, por fim, a ameaça iminente de perder a única segurança que tinham: a casa. Uma pontada gelada e desconhecida atingiu Alexandre. Ele, que doava milhões para hospitais de alto padrão, que construía clínicas de luxo para os mais ricos, nunca havia se dado conta da realidade brutal e desesperadora por trás dos números, da vida de uma criança que dependia de um teto para sobreviver. Ele leu cada palavra, a respiração presa, algo se agitando em seu interior. Uma emoção estranha que ele não reconhecia, mas que o perturbava profundamente. Não era piedade, mas algo próximo a um desconforto profundo, um questionamento avassalador de seu próprio universo, construído sobre pilares de indiferença. Doutor Otávio! Alexandre chamou seu diretor jurídico, a voz mais grave e menos controlada que o usual, com um tom de urgência. Entrei em contato com um dos nossos médicos. Quero saber o que podemos fazer pela menina da Rocinha. Lorena, o nome dela. Urgente. Otávio ficou visivelmente surpreso, quase deixando cair os papéis que segurava. Alexandre Medeiros, o homem de gelo, o magnata que só falava em lucros e fusões, se preocupando genuinamente com uma criança da favela? A notícia se espalhou pelos corredores da empresa como um raio, gerando murmúrios e especulações. A decisão de ir à Rocinha não foi fácil para Alexandre. Ele relutou por dias, encontrando 1000 desculpas, adiando a inevitável confrontação com sua própria bolha de privilégios e a crueza da realidade. Ele imaginava os riscos, a sujeira, o desconforto, a insegurança. Seus seguranças haviam tentado dissuadi-lo, citando riscos operacionais e desnecessária exposição. Mas a pressão do pai, que exigia uma solução imediata para o problema, de imagem, somada à imagem daquela menina doente e ao olhar desafiador e persistente de Mariana, o empurraram para fora de sua zona de conforto. Ele não conseguia mais dormir direito, inquieto com a dissonância entre seus atos e a imagem daquela família. Uma parte dele, que ele julgava morta há anos, estava sendo teimosamente cutucada por Mariana. Prepare o carro blindado e 2 seguranças. Vamos à Rocinha amanhã de manhã. E não quero nenhum espetáculo, apenas a visita. Ele instruiu seu motorista Carlos, a voz seca, tentando disfarçar a estranha ansiedade que sentia. Carlos, um homem experiente e discreto, apenas assentiu, acostumado aos caprichos de seu chefe, mas jamais imaginando que Alexandre se aventuraria em um lugar como a Rocinha, conhecido mais pelas manchetes de violência do que por qualquer visita de um bilionário. Na Rocinha, a notícia da visita de Alexandre Medeiros se espalhou como pólvora. Havia ceticismo, desconfiança e uma ponta de esperança cautelosa. Dona Josefa estava mais apreensiva do que nunca. Eles querem te calar, minha filha. É uma armadilha para te comprar. Não vá. Ela alertava Mariana, os olhos marejados, temendo pela segurança da neta. Dona Josefa, que vira a comunidade crescer e lutar, tinha um profundo desdém pelos homens de terno, que só apareciam quando havia algo a ganhar. Eu vou, vovó. E se ele vier, ele vai ter que nos ouvir. Vai. Ter que ver com os próprios olhos a verdade. Mariana respondeu com uma mistura visceral de medo e uma determinação inabalável. Ela sentia que aquela visita era uma chance, talvez a única, de realmente mostrar a ele a vida, os laços e a dignidade que ele queria destruir com um traço de caneta. Ela arrumou a pequena casa, limpou o pó dos poucos móveis e se certificou de que Lorena estaria bem apresentável apesar da fragilidade. A manhã seguinte amanheceu ensolarada, um calor típico do verão carioca, mas um clima de expectativa febril pairava sobre a comunidade. O Rolls Royce blindado de Alexandre, seguido por um carro de segurança com vidros fumê, causou um pequeno alvoroço ao adentrar as vielas apertadas da Rocinha. Moradores curiosos, desconfiados e alguns até hostis, observavam a cena com olhares fixos e apreensivos. Adolescentes com celulares filmavam, crianças acenavam
e alguns mais velhos simplesmente observavam em silêncio. Alexandre, dentro do carro, sentiu um desconforto imediato. O cheiro forte de esgoto se misturava ao de comida caseira sendo preparada, os sons do funk alto e das crianças brincando na rua se chocavam com o silêncio quase sepulcral de seu mundo corporativo. Era um universo em colisão, uma invasão de realidades que ele jamais imaginou presenciar tão de perto. Ao descer do carro, Alexandre foi recebido por um mar de olhares curiosos, alguns carregados de ressentimento, outros de pura surpresa. Ele, em seu terno impecável de linho claro e sapatos polidos que já começavam a empoeirar, parecia um alienígena em meio àquela realidade crua. Seu corpo estava tenso, cada músculo contraído, enquanto ele olhava ao redor, tentando processar a torrente de informações. A simplicidade quase precária das casas amontoadas, os fios elétricos emaranhados que se cruzavam acima das cabeças, as crianças descalças correndo e jogando bola em campos improvisados, a vida pulsando com uma intensidade que ele jamais havia imaginado existir tão perto e ainda assim tão distante de sua bolha. Era tudo tão diferente das imagens filtradas e assépticas que ele via nos relatórios. Mariana estava esperando na porta de sua casa, uma laje de 2 cômodos ao lado de Dona Josefa. A dignidade altiva dela contrastava com o nervosismo palpável da avó que apertava as mãos uma na outra. Quando seus olhos se encontraram, o tempo pareceu parar. Não havia mais a fúria abrasadora da praia, nem a frieza gélida da sala de reuniões. Havia apenas uma estranha tensão, uma percepção mútua de que algo grande e talvez irreversível estava prestes a acontecer entre eles, algo que ia além das negociações empresariais. Senhor Medeiros, Mariana começou, sua voz surpreendentemente calma, ecoando em meio ao burburinho da favela, atraindo a atenção de todos ao redor. Bem-vindo à Rocinha! Bem-vindo à nossa casa! Alexandre apenas assentiu, incapaz de proferir uma palavra. Seus olhos se fixaram na pequena Lorena, que brincava com uma boneca de pano gasta ao lado da avó, os olhos grandes, inocentes e curiosos fixos nele, sem qualquer vestígio de malícia ou medo. A cicatriz em seu peito era visível sob a blusa fina, um lembrete físico e doloroso da dor que ela carregava silenciosamente. Aquele pequeno detalhe, a vulnerabilidade da criança, o atingiu de uma forma que nenhum relatório ou manchete havia feito. Ele se viu pela primeira vez em anos, sem saber o que dizer ou como agir. O roteiro de sua vida parecia ter sido rasgado, e ele estava em um palco desconhecido. Mariana o convidou a entrar e Alexandre hesitou por um segundo. A casa era apertada, simples, com móveis velhos, mas irradiava um calor humano, um cheiro de comida fresca e afeto que ele jamais havia experimentado em sua mansão vazia. As paredes coloridas, os quadros feitos de retalhos, as fotos desbotadas de família na estante, tudo contava uma história de luta e afeto que ele nunca havia sequer imaginado. Ele sentiu o contraste gritante entre seu mundo, construído sobre pilares de riqueza e solidão, e o dela, erguido sobre a rocha da resiliência e do amor familiar. Esta é Lorena, minha irmã. Mariana disse, apresentando a menina, que sorriu timidamente para Alexandre, escondendo-se um pouco atrás da saia da irmã. Ela sonha em dançar, mas o coração dela não permite por enquanto. Alexandre se abaixou, hesitante, e tocou a mãozinha de Lorena. A maciez da pele dela, a fragilidade, algo se quebrou dentro dele. Ele, que sempre priorizou o lucro acima de tudo, se viu diante da vida em sua forma mais vulnerável e pura. A visita não era mais uma obrigação protocolar, mas uma experiência profunda e transformadora. O ar na Rocinha parecia mais denso, mais real, pulsando com a vida que ele havia ignorado por tanto tempo. Ele sentia o peso das palavras de Mariana, a luta diária daquelas pessoas para sobreviver com dignidade. A desapropriação não era mais um mero projeto de desenvolvimento, era a remoção violenta de vidas, de sonhos, de dignidade. O tempo que se seguiu foi preenchido por um diálogo improvável. Mariana o levou para conhecer o beco onde as crianças brincavam, as dificuldades para conseguir água e saneamento básico, as pequenas bibliotecas improvisadas feitas com doações.
Ela falou sobre a falta de acesso a escolas de qualidade, a distância dos hospitais públicos, os perigos inerentes à comunidade, a necessidade constante de se provar e lutar por cada migalha de direito. Ele, antes um espectador distante, agora via tudo através dos olhos dela, com a perspectiva de quem vive a realidade nua e crua. Alexandre observou as faces dos moradores, sentiu a poeira que impregnava o ar, ouviu as risadas sinceras das crianças apesar de tudo, e percebeu que havia uma complexidade e uma humanidade ali que seus relatórios jamais capturariam. Ele até se ofereceu para ajudar a consertar uma pequena goteira na laje da casa, um gesto impensável para um magnata acostumado a ter tudo feito por outros e que gerou um brilho surpreso nos olhos de Mariana. Ao final da visita, Alexandre estava visivelmente abalado, sua postura antes rígida, agora levemente curvada. Ele não conseguia mais sustentar a máscara de indiferença. Eu não tinha noção, ele confessou a Mariana, a voz quase um sussurro, os olhos fixos nos dela, que ainda carregavam uma ponta de desconfiança. Eu quero ajudar Lorena. Quero dar a ela o melhor tratamento possível em um dos meus hospitais, e sem custo nenhum. Mariana o olhou, uma mistura de esperança e ceticismo. A proposta era tentadora demais para ser ignorada, mas a confiança em Alexandre ainda era frágil. E o projeto? Ela perguntou, a voz firme, testando a sinceridade da oferta. E as casas das outras famílias? O senhor vai simplesmente nos tirar daqui depois de ver tudo isso? Alexandre hesitou. Ele não tinha uma resposta pronta que agradasse a ambos os lados. Sabia que não poderia simplesmente abandonar o projeto sem enfrentar a fúria de seu pai e dos investidores, que viam o empreendimento como um investimento estratégico inegociável. Mas algo havia mudado. Ele não podia mais ver aquelas pessoas como meros obstáculos em sua rota de lucro. Eu preciso de tempo. Preciso rever isso. Ele respondeu, a voz carregada de uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Não posso. Prometer o que não sei se posso cumprir com o projeto, mas pela Lorena eu juro que farei de tudo. Ele estendeu a mão, não para um cumprimento formal, mas num gesto quase de súplica por um voto de confiança. Mariana, após um breve momento de hesitação, apertou a mão dele, sentindo o calor da pele dele. Uma conexão inesperada que ia além de suas diferenças sociais e financeiras. Aquele momento, o encontro de dois mundos na modesta casa de Mariana, foi a verdadeira virada. Alexandre, o homem de gelo, começou a sentir as primeiras rachaduras em sua armadura. Ele sabia que não poderia mais ignorar a realidade da Rocinha, nem a mulher que o havia forçado a enxergá-la. A questão agora não era mais apenas financeira ou jurídica, mas profundamente humana. Ele precisava de respostas, e mais importante, precisava fazer algo para redimir, não só Lorena e as famílias da comunidade, mas a si mesmo, em uma busca por um propósito que o dinheiro jamais poderia comprar. Será que a promessa de Alexandre a Mariana pela pequena Lorena será o primeiro passo para uma grande redenção? E o que acontecerá com o projeto de desapropriação? O destino de centenas de famílias e o coração do magnata estão em jogo. Deixe seu gostei se você está vibrando com essa história de superação e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essa jornada emocionante. A promessa de Alexandre a Mariana, selada por um aperto de mão tão improvável quanto significativo ali na Rocinha, reverberou nos dias que se seguiram, criando ondas de esperança e uma tensão, quase palpável. A primeira e mais urgente ação de Alexandre foi cumprir sua palavra a Lorena. Em menos de 24 horas, uma equipe médica de ponta de seu hospital particular, o prestigiado Hospital Medeiros Leblon, já estava na modesta casa de Mariana, o que causou um misto de espanto e fascínio na comunidade. A princípio, Dona Josefa desconfiou veementemente. Isso é bom demais para ser verdade, minha filha. Ninguém que é de cima dá nada de graça pra gente de baixo. Ela sussurrava para Mariana, segurando a mão de Lorena com uma força protetora e um olhar cheio de receio, fruto de anos de decepções. Mas a seriedade dos médicos, a tecnologia
De ponta dos equipamentos que trouxeram e a gentileza genuína das enfermeiras que sorriam para a menina, começaram a desarmar as defesas da avó, que via a neta sendo tratada como nunca antes. Lorena foi transferida para uma suíte particular, no hospital, um ambiente luxuoso e silencioso que contrastava radicalmente com o burburinho da Rocinha. Ali, ela recebeu o melhor tratamento disponível, com especialistas acompanhando cada etapa de sua recuperação. Alexandre, que antes se esquivava de qualquer contato pessoal com a dor alheia, começou a fazer visitas diárias. Ele observava a menina, antes tão frágil e com a pele pálida, ganhando cor, energia e um brilho nos olhos a cada dia de tratamento. Conversava longamente com Mariana, que passava a maior parte do tempo ao lado da irmã, lendo para ela ou apenas segurando sua mão. Foi ali, nos corredores assépticos do hospital, longe da Rocinha e do mundo corporativo implacável, que a barreira entre eles começou a desmoronar. Compartilhavam medos, esperanças, e Alexandre, pela primeira vez em sua vida adulta, se abriu sobre a morte de sua mãe, o silêncio gélido de seu pai e a solidão profunda que o acompanhava desde a infância. Mariana, com sua empatia genuína, ouvia sem julgamento, oferecendo o calor humano e a compreensão que ele nunca soube que precisava, um bálsamo para as feridas de sua alma. Ela via além do terno e da fortuna, enxergando o homem ferido por trás da armadura. Enquanto a saúde de Lorena melhorava a passos largos, o problema do projeto da Rocinha se intensificava, ganhando contornos de crise pública. O pai de Alexandre, Augusto Medeiros, estava furioso. Você está comprometendo anos de trabalho por causa de uma favelada e sua irmã doente? Alexandre, você enlouqueceu? Está virando um filantropo de rede social? Bradava ele ao telefone, com a voz que costumava congelar Alexandre. A imprensa, farejando a mudança de postura de Alexandre, que antes era conhecido por sua impiedade nos negócios, começou a especular. O magnata, que era visto como o algoz das comunidades, agora parecia um benfeitor relutante, e essa imagem, ambígua, confundia os investidores. Alexandre sentia-se dilacerado entre a lealdade à sua família e à empresa, e a nova consciência que Mariana havia despertado nele. Ele passava noites em claro em sua cobertura no Leblon, revendo os planos do projeto, buscando alternativas que não significassem a destruição de vidas. Conversou longamente com o Dr. Otávio, seu diretor jurídico, um homem discreto e leal, que, embora surpreso com a virada de seu chefe, demonstrava uma ponta de admiração. Senhor Medeiros, desapropriar não é a única opção. Há meios de integrar a comunidade, de oferecer infraestrutura, dignidade e qualidade de vida sem remover as pessoas de suas raízes. Poderíamos, por exemplo, criar um fundo de investimento social, usar nossa expertise em logística e engenharia para construir no próprio local. Otávio sugeriu, vendo na oportunidade de fazer algo diferente um novo sentido para o trabalho da empresa. A revelação chocante veio em uma tarde chuvosa e abafada, enquanto Alexandre e Mariana aguardavam ansiosamente o boletim médico de Lorena. Um antigo empregado de Augusto Medeiros, um senhor já idoso, fragilizado e doente, procurou Mariana, após vê-la em uma reportagem de TV. Ele sentia o peso de um segredo que o assombrava por décadas e que agora, com a proximidade da morte, precisava ser revelado. Com a voz embargada pela culpa e pelo medo, ele contou a Mariana que a morte da mãe de Alexandre não fora um acidente, mas sim consequência da negligência e, indiretamente, da ambição desmedida de Augusto. A mãe de Alexandre, uma mulher do campo, natural do interior de Minas Gerais e com forte senso de justiça, havia tentado alertar Augusto sobre irregularidades graves em uma das fazendas recém-adquiridas pela empresa, que resultavam em contaminação de rios e doenças na comunidade local. Augusto, cego por sua sede de poder e lucro, a ignorou e a pressionou a assinar documentos que a eximiriam de culpa caso algo desse errado. No dia do acidente, ela estava indo denunciá-lo. O carro foi sabotado com o intuito de assustá-la e impedi-la de chegar ao seu destino, mas não de matá-la. Contudo, as consequências foram mais trágicas do que Augusto imaginou. E ele, em um ato de desespero e crueldade, orquestrou a história do acidente para proteger a imagem da empresa e sua reputação, silenciando testemunhas e forjando documentos. A verdade estava por trás de uma cortina de mentiras e omissões.
Mariana ouviu, chocada, a história, o peso daquele segredo a sufocando. A frieza de Alexandre, a distância de seu pai, tudo começou a fazer sentido. Ela sentiu uma pontada de pena pelo homem arrogante que ela conhecera, percebendo que a maior vítima da ambição de Augusto era o próprio Alexandre. Ela sabia que essa informação poderia destruir o homem que começava a amar, mas também libertá-lo da mentira em que vivia, de um luto falsificado. Ao contar a verdade a Alexandre, Mariana não sabia como ele reagiria. O magnata, ao ouvir a confissão do ex-funcionário que Mariana levara ao hospital, inicialmente negou com veemência, uma defesa automática de anos de negação. Depois se encolheu, tomado por uma dor profunda e uma raiva incontrolável, a ficha caindo sobre o pai que tanto idolatrava e temia. A armadura que ele havia construído por anos desmoronou em pedaços. Lágrimas que ele julgava incapaz de derramar rolaram incontrolavelmente por seu rosto enquanto ele digeria a verdade cruel sobre seu pai e a morte de sua mãe. Mariana, vendo o sofrimento genuíno dele, segurou sua mão, oferecendo conforto e uma presença que preencheu o vazio que ele sentia há décadas. A partir daquele momento, a relação deles deixou de ser apenas sobre negociações e se tornou uma conexão profunda, forjada na vulnerabilidade, na confiança mútua e na dor compartilhada. Alexandre, agora livre do peso da mentira e com o coração em pedaços, mas também com um novo propósito, tomou uma decisão drástica e irrevogável. Ele confrontou Augusto, que tentou manipular a situação uma última vez, negando tudo e ameaçando deserdar o filho. Mas Alexandre tinha provas irrefutáveis, documentos que o ex-funcionário havia guardado secretamente por anos. Em uma jogada de mestre que chocou o establishment, Alexandre convocou uma coletiva de imprensa, não para anunciar novos lucros ou aquisições, mas para expor a verdade. Diante de uma plateia de jornalistas atônitos, ele revelou toda a verdade sobre o projeto da Rocinha. As desapropriações seriam suspensas, e a Medeiros em Investimentos, sob sua nova liderança, investiria pesadamente em um projeto de urbanização sustentável, com a construção de novas moradias na própria comunidade, saneamento básico de excelência, escolas de qualidade e um centro cultural e esportivo que incluiria a tão sonhada escola de dança de Mariana. Em um movimento ainda mais ousado e público, ele anunciou o afastamento imediato de Augusto Medeiros da presidência da empresa, alegando divergências estratégicas irreconciliáveis e uma revisão profunda dos valores corporativos. A notícia chocou o país, sendo manchete em todos os telejornais e jornais e ecoou em Wall Street e nos mercados globais. O impacto foi imediato e avassalador. Augusto Medeiros se viu isolado, sua reputação em ruínas. Sem o poder de seu filho, que havia assumido as rédeas da Medeiros em Investimentos com uma nova visão e um respaldo público surpreendente, ele se viu obrigado a lidar com as consequências de suas ações, sozinho em sua mansão, um homem que perdera tudo por sua própria ambição. A Medeiros em Investimentos passou por uma reestruturação profunda, com Alexandre liderando uma nova era de responsabilidade social corporativa. Ele implementou políticas que priorizavam não apenas o impacto social e ambiental de cada empreendimento, mas também a inclusão e o desenvolvimento local, provando que é possível ter lucro sem deixar de lado a humanidade e a ética. A Escola de Dança e Artes Lorena Silveira foi inaugurada com uma grande festa na Rocinha, um espaço vibrante onde crianças como Lorena poderiam sonhar, se expressar e encontrar um futuro diferente. Mariana, agora diretora do projeto, realizava seu sonho, ensinando dança e cultivando talentos, não só artísticos, mas também a autoconfiança e a esperança. Lorena, após a cirurgia bem-sucedida e com um acompanhamento constante, estava mais forte, feliz e cheia de vida do que nunca, sendo a primeira a se matricular na escola de dança que levava seu nome, e seus passos leves simbolizavam a superação. Alexandre e Mariana, que começaram como inimigos em lados opostos de um abismo, social e cultural, descobriram no processo de redenção, de luta por justiça e de transformação, uma ligação inquebrável. O amor verdadeiro floresceu em meio aos desafios, mostrando que o poder do perdão, da empatia e da compreensão pode derrubar as barreiras mais intransponíveis.
Eles se apaixonaram profundamente, uma paixão que não se importava com sobrenomes, ou contas bancárias com o brilho do ouro ou a simplicidade da laje, mas sim com a alma e o propósito que agora os unia. O final para eles foi um recomeço. Alexandre e Mariana se casaram em uma cerimônia simples e emocionante na Rocinha, com a bênção emocionada de Dona Josefa, que derramou lágrimas de alegria, e a alegria contagiante de Lorena e de toda a comunidade, que celebravam não apenas um casamento, mas a união de dois mundos. Alexandre não mudou apenas a empresa. Ele mudou a si mesmo, de um homem frio e calculista para um líder inspirador e compassivo. Ele aprendeu que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se constrói e se compartilha, nas vidas que se tocam e se transformam. Dona Josefa, que sempre desconfiou dos de fora e do poder, viu em Alexandre a prova viva de que a esperança e a bondade podem surgir nos lugares mais inesperados, e se tornou uma das maiores incentivadoras daquele amor que uniu dois mundos tão distintos. A Medeiros em Investimentos, sob a nova e humana liderança de Alexandre, prosperou ainda mais, não apenas financeiramente, mas como um modelo de negócio ético e socialmente responsável, provando que é possível ter lucro, sem deixar de lado a humanidade e a preocupação com o próximo. Eles decidiram manter um apartamento na Barra da Tijuca, mas passavam grande parte do tempo na Rocinha, envolvidos com os projetos sociais e a vida da comunidade, com a casa de Dona Josefa se tornando um porto seguro e um lar de verdade para ambos. A luz do pôr do sol pintava o céu do Rio de Janeiro de tons alaranjados e arroxeados, refletindo nas janelas dos arranha-céus da Barra da Tijuca, e, de forma ainda mais vibrante, nas casas coloridas e agora mais seguras da Rocinha. De mãos dadas, Alexandre e Mariana observavam Lorena dançar com outras crianças na quadra do novo centro cultural, seus movimentos agora fluidos e cheios de vida. O riso dela ecoava, livre e leve, uma melodia que antes parecia impossível. Eles haviam encontrado um no outro, não apenas o amor que cura, mas um propósito maior que transcende as diferenças sociais, provando que as pontes podem ser construídas mesmo sobre os abismos mais profundos, e que a verdadeira fortuna reside na capacidade de amar, perdoar e, acima de tudo, transformar vidas. Uau, que reviravolta! Se essa história te emocionou e te deixou na ponta da cadeira, demonstre seu apoio deixando um gostei neste vídeo. O que você achou do final de Alexandre e Mariana? E a decisão de Augusto Medeiros? Comente aqui embaixo sua opinião e de onde você está acompanhando essa jornada. Adoramos ler cada comentário. Essa foi mais uma história para aquecer, ou apertar, o coração. Para não perder nenhuma de nossas próximas narrativas emocionantes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos um universo de emoções, esperando por você. Confira outros vídeos incríveis que já estão disponíveis clicando nas recomendações na tela. Agradecemos imensamente sua companhia até aqui. Que sua vida seja cheia de recomeços e finais felizes. Até a próxima história.